Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar hoje a nossa web, né? E particularmente a gente finalizou, né? Manutenção e operação. Deixa eu compartilhar aqui que fica melhor. A gente finalizou, né? A UC de manutenção elétrica predial e industrial. Vocês estão vendo aqui, né, no canto superior direito aqui da tela, né? Como de praxe, né? Eu faço sempre o nosso dossiê, né? Que é a pastinha aqui da nossa turma aqui do Ítalo Bologna, né, a 865709, né? Como eu já avisei alguns alunos, enviei mensagem, né? Eu tô aproveitando que eu estou gravando aqui para avisar aqui, pessoal, que tanto como eu assumi aqui do professor Renan, a turma, né? Então já tinha corrido eficiência, gestão, instalação do CEP, né? Eu iniciei aqui desde manutenção elétrica predial e industrial. Então, eu estou fazendo aqui o levantamento, né, nesse arquivo aqui, o de notas, né? Eu já comecei a fazer o levantamento de eficiência, né, o de gestão e instalação do CEP, e estou fazendo a correção aqui de manutenção elétrica predial e industrial. Já enviei mensagem a alguns aí que não conseguiram nota por ter ido em poucas aulas presenciais, né? Ou por ter não ter enviado alguma atividade, né? Quero dizer que ainda está aberta aqui a de manutenção elétrica predial e industrial, né? Envie suas atividades o quanto antes, porque esse módulo já está terminando. Nós só vamos ter ó, duas aulas, né, para duas atividades aqui, né? Basicamente a teoria aqui com análise da atividade, né? Então, só 2 dias aqui, ó, hoje, né? E na próxima segunda. E é o C de projetos elétricos do CEP. Nós só vamos ter 3 aulas aqui, né? Inclusive, essa atividade, o C tem 3 atividades. Então, vai ser a análise de uma atividade por aula aqui, né? Então, o módulo 3 ele vai finalizar dia 31/10, pessoal. Então, quem não enviou ainda alguma atividade de eficiência, está devendo, ou de gestão da manutenção, instalação do CEP, ou ainda o C que a gente finalizou semana passada, né, a de manutenção elétrica predial industrial, por gentileza, envie o quanto antes para evitar a correria e depois, às vezes, vocês não conseguirem colar, né, grau, né, por uma tarefinha lá de eficiência. Eu vi que tem, acho que umas 2 pessoas está devendo, tá com nota baixa em eficiência, tem uma ingestão, então, para a gente aproveitar o quanto antes e enviar essas tarefas aí que tiver devendo, tá, pessoal? Que aí vocês viram aí, ó, dia 31/10 é o último dia aqui da UC de projetos do CEP, né? E vai fechar, depois desse dia aqui, fecha o envio de todas as atividades aqui das 6 do módulo, né? Desse módulo aqui, o módulo 3, tá? Então, vamos já iniciar com a análise e o da atividade um aqui de manutenção, né, e operação do sistema elétrico de potência. Então, basicamente, essas duas atividades, pessoal, já vamos fazer logo nossa pastinha, como de costume, porque atividades. Eu já separei essa matéria que ela tem uma certa complexidade. Eu já separei aqui, pessoal. Ó, lembrando, pessoal, que à medida que vocês não forem atingindo nota, sempre vai abrir essa recuperação aqui. Algumas vocês têm a recuperação apenas uma atividade de recuperação que você pode fazer na plataforma. Outras têm duas atividades, né? Tanto a distância quanto a, a de recuperação presencial, tá bom? Mas aí vocês, caso vocês fiquem em alguma dessas UCs e tem essas duas aí, vocês vão ser
ser avisados aí antecipadamente, mas fiquem de olho quando chegar próximo do dia 31/10, que é quando a gente finaliza aqui o módulo 3 aqui de eletrotécnica, tá? Então vamos lá. Temos uma SAP 1, né? Uma situação de aprendizagem aqui. Já vou dentro da nossa pasta aqui. Vou baixar as três aqui logo. Tanto o descritivo, né? Que nós temos o descritivo e eu vou extrair tudo aqui para a gente evitar. Eu vou até diminuir o nome da pasta aqui. Vamos ver esses três arquivos aqui, ó. Eu vou dar uma diminuída aqui, porque eu coloquei no HD e pode ser que ele reclame pela quantidade de caracteres aqui. Vamos já abrir aqui a descrição. Beleza. Aí, pessoal, eu já compilei uma pasta aqui que ela tem, né? Deixa eu apagar isso aqui que não há necessidade. Eu vou pedir para o monitor de vocês, deixa eu só lembrar quem que é aqui. Ó, no caso é a Letícia, né? Que é a monitora aí de vocês. Eu vou pedir para ela postar até amanhã a pasta com material extra, tanto da atividade um quanto da 2. Já vou pedir para ela colocar antecipadamente aqui, ó, na aba de vídeo aula. Ela já fez para mim aqui os rótulos, né, tanto da web aula de hoje quanto da próxima semana. Daí eu vou pedir para nessa aba aqui, em cima da web aula de hoje, ela colocar essa pasta aqui, ó, com material extra. Estão vendo que são bastante materiais. E essa outra pasta aqui com alguns materiais extras e sobre a segunda atividade, tá bom? Que vão servir de subsídio para vocês conseguir executar essas duas atividades aí, tá? Então vamos lá. É, já vou abrir. É um relatório aqui no caso, ó. Se isso aparecer aqui, ó, não tem problema não. Esse documento antigo que vocês estão vendo, a extensão dele aqui é .doc, né? É a extensão antiga do Word, a nova é o DocX. Deixa eu ver se eu tenho algum DocX aqui, só para vocês verem. Não, tudo é Doc. Então, ó, vocês vão elaborar um relatório. Eu sugiro, pessoal, na hora que vocês forem fazer aqui no arquivo, ó, tá vendo? Quando eu der um espaço aqui, ó, já vem, ele já coloca a letra B aqui, ó, é só você clicar com a tecla backspace aqui que ele arruma, ó. Vocês vão criar esses espaços aqui e nesses espaços vocês vão colocar o relatório, entendeu? Deixa eu colocar aqui o parágrafo em vista aqui, ó. Vocês vão escrever o relatório de vocês aqui para responder essas quatro perguntas, tá bom? Então, deixa eu só ler o contexto aqui para vocês entenderem aqui, né? O Fabrício, que vai ser o paradigma de vocês. O que que é o paradigma? É a referência, né? Vocês, como alunos aqui do curso de eletrotécnica, vocês estão simulando uma situação de aprendizagem, ou seja, uma situação, né, que tem um problema e você, na qualidade de eletrotécnico, vai solucionar esse problema, né? Então, é uma simulação, né, com uma situação real que pode muito bem e acontece, né, sua vida profissional, e você, né, vai ler essa, né, interpretar, né, ou seja, fazer interpretação de texto e, e realizar essa atividade aqui, que é um relatório aqui, que são quatro perguntinhas aqui, né, A, B, C e D. Tá.
Então, o Fabrício é o técnico em campo, né? Você está simulando que você é o Fabrício, né? Atua no setor de planejamento, de manutenção da empresa Power System, né? E ao chegar no local de trabalho, analista do centro de operações, o COD, né? Ou informou sobre a notificação de ausência de energia ou falta de energia nesse bairro aqui, dessa cidade aqui, Liberdade. Nesse bairro Liberdade, desculpa. Se eu não me engano, é na Bahia, que é onde as situações de aprendizagem ocorrem. Beleza, ao saber da informação e com base nesse planejamento operacional, cumprindo o memorial descritivo, Fabrício manteve contato com o COD, né? Eu falo D, pessoal, porque é Centro de Operação e Distribuição, aí tem o COT, né? Centro de Operação e Transmissão. Distribuição trata dos circuitos de distribuição aí da cidade, né? Que ficam, onde ficam os postes, né? Que energizam tanto vem lá do circuito de média tensão para o circuito de baixa tensão, né? Então, esse centro de operação e distribuição, ele verifica os problemas e libera. Vamos supor que a empresa, né? Vamos supor não, a empresa Power System, ela não é, no caso a Bahia, se eu não me engano, lá é a Neo Energia, né? Aqui em Goiânia é a Equatorial. Então, a Neoenergia, ela não só na energia, mas a Equatorial, ela tem várias empresas terceirizadas que participam de pregões, né, ou seja, leilões eletrônicos. E esses leilões eletrônicos você consegue, né, depois acessem, ou se der tempo hoje, eu acredito que não vai dar, acessem a Agência Nacional de Energia Elétrica, tá bom? Aqui, ó, vocês vêm aqui, ANEL, e acessem ela, pessoal, e o canal do YouTube, né, também da Agência Nacional de Energia Elétrica, tá? Lá vocês, ó, teve aqui, ó, foi semana passada, ó, o segundo leilão, né, de concessão para linhas de transmissão, tá? Então aconteceu, eu até assisti um pedaço aqui desse leilão, né? Então existem empresas terceirizadas que pegam serviços que são de concessão, no caso, né, da tarefa aí da 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 Neoenergia, né, que pode ser também a concessão aqui da Equatorial, tá bom? Então, pessoal, aí manteve contato, né? Ao saber dessa informação, né, no planejamento operacional é o planejamento da tarefa, viu? Tudo que fala que é operacional é a tarefa propriamente dita, né? Então, cumprindo o memorial descritivo, Fabrício manteve contato com o CLD para solicitar o bloqueio do circuito e, com isso, desenergizar a rede. Toda vez que você vai fazer uma manutenção na rede, dependendo do tipo de rede que ela se for uma rede que tem, por exemplo, empresas, né, indústrias, provavelmente ele tem o que o pessoal chama de RA, religador automático. E o religador automático, o próprio nome já diz. Caiu a energia, ele religa, né? Ele é muito comum. O ideal seria que tivesse em todo o circuito de distribuição. Mas, majoritariamente, como a, a concessionária local, né? Ela tem um compromisso, quando você faz um contrato de demanda, você tem um compromisso de fornecer energia ininterrupta para o seu cliente. E em função desse compromisso, o pessoal, para a manutenção desse tipo de rede, eles têm o RA, né, o religador automático. Se der um curto-circuito de curta duração, qualquer problema de curta duração em que não é o suficiente, por exemplo, uma galha de árvore fica batendo ali e esse curto-circuito é rápido, de curta duração. Se ele ficar persistindo, o que que vai acontecer? Ele vai fazer um bypass, né, o RA, né? E ele vai bypassar
esse circuito, né, por uma outra parte ali do anel, né? A arquitetura de ligação da rede é uma arquitetura em anel, é literalmente o desenho ali de um anel. Então, uma outra parte desse anel, uma subestação, sei lá, subestação 2, vai fornecer energia para esse circuito, já que o que está ligado na subestação 1, ele não está fornecendo, né, por algum motivo, algum problema. Daí o religador ele vai bypassar e energizar. Daí o pessoal vai abrir uma ordem de serviço para dar manutenção naquele circuito que está com um problema, né? Que está com um desligamento frequente. Então, se você for fazer uma manutenção, você já tem que verificar se o religador automático, se tem, né? Primeiro um religador automático naquela região. Caso ele tenha, você vai fazer você vai desabilitar esse circuito, tá? Ao chegar no local, ele já estava utilizando os EPIs e passou para preparar a área e realizar a verificação do defeito, né? Com a utilização do equipamento de verificação de tensão, né? O detector de tensão de rede, suspenso pelo bastão de manobra, né? Para ele fazer a detecção à distância, ou seja, ele monta o detector de tensão no bastão de manobra e à distância, ou seja, com segurança ele pode ver se o circuito está energizado ou não. Então, o Fabrício constatou que a suspensão de energia foi ocasionada, né, desculpa, por um defeito na chave fusível, né? Então, qual que é a atividade 1? Ajude o Fabrício a fazer a manutenção, né, da chave fusível desenergizada na atividade, né? Busque responder os questionamentos, né? De que forma essa área foi preparada, né? Deve ser, desculpa, né? Quais os equipamentos necessários, elabore um fluxo operacional, né? O pessoal, os mais antigos aí, alguns concessionários chamam de procedimento operacional padrão, né? O POP, ou então instrução técnica. Se falar POP ou instrução técnica, ou IT, né? É a mesma coisa, viu? Qual que é o procedimento que deve ser tomado para realizar a manutenção dessa chave fusível? Então, pessoal, como a gente tem pouco tempo aqui, eu eu fiz uma análise aqui prévia, né, já colocando aqui as possíveis respostas esperadas, né? E eu compilei um material aqui, eu vou mostrando esse material para vocês, né, que é da atividade 1. Então, deixa eu só identificar aqui. Análise, isso. Essa aqui é a folha de análise. É igualzinha que vocês têm que enviar, só que eu já fiz aqui uma análise prévia e vou mostrando o porquê, né? Então, como é que você vai preparar essa área? Tá vendo esses 5 passos aqui, pessoal? Esses 5 passos aqui é esse material aqui, ó. É sinalização e isolamento da área de trabalho, tá? É esse material aqui, ó. Então, ó, você precisa de vários cones, né, que ficam dentro da viatura, cone de sinalização. Essa daqui é uma fita zebrada encerada, ela é de lona, né? Eu peguei aqui os créditos aí lá do pessoal lá da Companhia Paulista de Força e Luz, né, CPFL. É um material antigo, mas ele é bem didático, tá? Então, ó, basicamente você vai estacionar a viatura, obedecer à legislação de trânsito, né? E ao procedimento de estacionamento, sinalização, delimitando a área de trabalho. É o que está falando aqui, ó. Você estacionou, agora você vai delimitar a área de trabalho. Vamos supor que o defeito é nesse poste aqui, ó. Aí você pega o. Geralmente na viatura fica dentro desses nichos aqui, ou do lado de fora, protegido aqui por uma corrente, né? Daí você vai tirar os cones aqui e criar uma zona protegida em volta aqui do caminhão. Tá vendo que ele tá meio longe aqui, ó? Por quê? Porque vamos supor que venha alguém em alta velocidade aqui, né? Então, esse é o procedimento. Você não vai pôr apenas em volta aqui da viatura, ó. Vamos colocar um pouco mais aqui. Aqui, ó, que são, não sei se vocês notaram, algumas fotos aqui estão diferentes, né?
Então, você vai delimitar a área em volta, né? É o que está falando aqui, obedecendo à legislação de trânsito. Lembrando que é um carro de serviço, né? Então, você coloca os cones em volta aqui, ó. Depois faz a passagem aqui da fita zebrada, né? Pode ser aquela fita zebrada fina e também tem essa daqui encerada também, né? Ó, coloca a fita enzebrada, né? Em volta aqui, ó, vai pondo em volta do. Deixa eu abrir mais um pouco aqui, ó, que aí fica, ó. Aí viu que eles colocaram a fita enzebrada aqui. O bom é que ou do outro lado ou desse daqui, ó, você vai colocar um outro cone aqui, dar a volta aqui no cone e fazer uma espécie de portinhola. Porque esse espaço aqui de dentro aqui, segundo lá a NR10, né? Ela que é a zona controlada. Lá, depois que você coloca a escada, você sobe no poste, né? Faz as amarrações padrão aí, né? Amarrando a escada, colocando linha de vida, usando talabarte, trava-quedas, né? Aí lá próximo ao cabo, né? Quando você fez as 5 regras de ouro, né? Você desligou, né? Impediu, né? É o dicas lá, né? Impediu. Deixa eu até colocar o mnemônico aqui, ó. Aí desligar, impedir, constatar, né, com detector de tensão, aterrar e sinalizar. Esse mnemônico aqui, inclusive, eu coloquei um material extra para vocês, né, do um compilado aqui das 5 regras de ouro, tá lá disponível para vocês, tá bom? Lá na pasta que a Letícia vai colocar para vocês aí. Então, esses 5 passos aqui eu estou descrevendo o que que vai ser feito aqui, né? Então, você vai, num primeiro passo, para preparar a área, né? Você vai delimitar, né? Aí, caso, por exemplo, é uma rua de mão única, ou de pista dupla, e aqui, ó, estão vendo que ele travou aqui, ó, interditou a calçada, ou seja, o pedestre que tiver passando, ele vai ter que atravessar a rua ou passar do outro lado da calçada. E você sabe que, na verdade, o pessoal faz o quê? Eles invadem aqui a rua porque você não pode deixar de maneira nenhuma o pessoal pular essa fita e passar por aqui, tá bom? Não deixe eles fazerem isso, né? Você tem que pelo menos conscientizar, você tem que conscientizar, não pode deixar passar. Certa vez aí, né, numa empresa aqui de Goiânia, o pessoal estava retirando um transformador do caminhão, né, para colocar no guindaste e levar para o estoque aqui dessa empresa, né? Daí o cara levantou no guindalto hidráulico aqui, né, o transformador, moveu ele aqui e ele ficou suspenso, bem aqui na calçada. Aí uma senhorinha pegou. Ela passou por cima da fita enzebrada, né? E aí ela simplesmente passou por debaixo do transformador. Imagina se o gancho olhar arrebenta, imagina se perde força ali o sistema hidráulico, né? Se o sistema hidráulico, os dispositivos de proteção, eles falham, e aí o transformador cai em cima da cabeça aí dessa pessoa, né, é inadvertida. O código lá na NBR 5410, né, que fala sobre circuitos de baixa tensão, e na NBR 14039, que fala de circuitos, instalações, né, de circuitos de média tensão, né, o famoso 13.8, é, qualifica o BA1, né, um adulto que ele não tem conhecimento, né, sobre uma coisa, por exemplo, você ter o segundo grau e você ter feito ao C, né, eu estou falando com o jargão aqui do curso técnico, né, você fez a disciplina
de eletricidade básica lá do segundo grau, né? Você tem noção sobre eletricidade? Tem, mas você tem uma noção aí da matemática, da física, né? Você, pelo menos para você ser uma pessoa advertida, ou seja, que tem conhecimento, você tem que ter feito pelo menos um curso de eletricista, né? Uma capacitação de eletricista predial ou industrial ou de redes, né? Que é esse caso aqui, né? Ou de linha viva, ou então você ser um profissional aí da eletrotécnica, né? Um eletrotécnico, ou então engenheiro eletricistas, né? Então, por exemplo, um eletricista, um um eletricista ele é chamado de BA4, né? Uma pessoa que tem conhecimento suficiente para se proteger. Então, todos os eletricistas se enquadram no BA4. Já o BA5 são os eletrotécnicos e os engenheiros eletricistas, né? E os tecnólogos em eletrotécnica, eles são classificados como BA5, né? Que tem conhecimento suficiente, né? E até a mais, né? Para se proteger dos riscos da eletricidade, né? Aí já essa senhorinha, por exemplo, ela é uma BA1, né? Apesar dela ter uma certa idade aí, né? Mas ela, né? Na época que ela fez o segundo grau, ela provavelmente fez eletricidade, mas ela não tem um conhecimento prático e técnico sobre os riscos. Então, você tem que evitar que esse tipo de pessoa adentre essa área aqui, né? Então, se possível, faça uma portinhola aqui, né? Coloque um outro cone. Aí você precisa entrar aqui, né? Você levanta aqui a fita enzebrada aqui, né? Passa aqui para dentro, não pule aqui esse limite. Levante como se fosse uma cancela, depois você fecha e você é o único que é autorizado, porque, primeiro, né, se você é um eletricista de redes, você tem um curso de capacitação, se você já é um BA4. E segundo, você pode até ser engenheiro, eletrotécnico, eletricista, mas se você não está de plantão, ou seja, de posse da solicitação de serviço, que é uma ordem, que virou uma OS, né, uma ordem de serviço, você não tem autorização. Inclusive, vamos supor, eu estou passando de carro aqui e daí eu quero entrar aqui para ficar tirando foto e tal, né? Primeiro, porque é falta de educação, né? Você parar ali e ficar tirando foto, né? O pessoal pode até achar que é a fiscalização e tal, né? Você vai, mesmo você sendo profissional da área, inclusive isso já aconteceu várias vezes comigo, né? Não o fato de eu ser sem educação, mas eu parar, eu ver o pessoal de linha viva ou o pessoal de redes fazendo serviço, né? Eu me identifico, ó, eu sou engenheiro eletricista, eu ministro aulas, né, para a escola técnica, né, a escola técnica aqui do Senai e, né, outras instituições aí, eu me identifico. E aí eu pergunto se eu posso tirar foto, se eu posso filmar, né? Para eu poder utilizar nas minhas aulas, né? Tanto as aulas presenciais quanto as web aulas aí, né? Aí eles, se eles derem autorização, né, eu pego e tiro fotos e tal, né? Mas mesmo assim, eu na qualidade de engenheiro eletricista, eu posso meter o bedelho aqui e ficar enchendo o saco deles, mesmo pedindo autorização? Não posso, porque eu não estou de serviço, ou seja, eu não estou de posse da ordem de serviço para esse serviço aqui. Eu não estou nessa equação. Quem que está na equação? Vamos supor que é uma equipe de três, né? Ou seja, ele é o chefe de equipe, os dois são os eletricistas que vão, um vai executar a tarefa e o outro vai ajudar. Geralmente você estende uma lona aqui, coloca os materiais nessa lona e daí o seu colega que está lá em cima fazendo o serviço, trocando, por exemplo, a chave fusível, né? Você vai selecionar as peças e vai içar, né? Ficar enviando para o seu colega. Então, geralmente, um é o chefe de equipe, que ele fica supervisionando, né? Geralmente ele tem mais experiência, pelo menos 2 anos, né? Segundo o Manual de Medicina e Saúde do Trabalho da concessionária, né? Local aí, da Equatorial. E os outros dois, né, eles são
né? Pelo menos desses dois aí tem que ser já eletricista há um bom tempo, né? Já tem que ter experiência. Os dois não podem, né? Ah, não, eu terminei ontem o curso, hoje eu fui contratado e estou iniciando pela primeira vez na televisão, né? Na mão com uma OS fazendo esse serviço. Não pode, né? Tem que ter pelo menos um que já um eletricista já além do chefe de equipe, né? Já um eletricista com experiência e o outro ele, né? Ele pode ser um aprendiz ali. Então, esse é o método para você fazer a delimitação diária. E daí, ó, eu interditei aqui, né? Estão vendo que a foto é diferente aqui, pessoal, porque foi tirado em uma ocasião, né, em uma rua diferente aqui. Eu interditei a rua, eu vou criar esse corredor, ó. Tá vendo, ó? Esse corredor aqui, você está vendo que essa rua agora, ó, diferente do da foto original, ela é pista dupla. A outra não. A outra, se você olhar nas fotos anteriores, ela é pista única, né? Então ela é pista dupla, né? Mas independente. Se você interditou a calçada, você tem que criar essa via aqui de sinalização, né? E aqui mostrando, ó, os pedestres aí, né? Os BA1, né? Ou BA4, dependendo aí, ou BA2, né? Tá mais para BA2 aí, né? São crianças, né? Outro nível de pessoas inadvertidas. Eles estão mostrando aí como que utiliza, né? Então, agora eles estão guardando o material. Então, a primeira resposta, ó, estacionar a viatura, delimitar, né, a obedecer não só a legislação de trânsito, né, mas fazendo a delimitação da área de trabalho, preencher, né, conforme a norma, a APR, né, análise preliminar de risco, ou seja, a ordem de serviço. Atualmente ela é digital, viu, pessoal? Que era feita antigamente com uma prancheta, uma papeleta ali, né? Ela não é mais praticada. Um exemplo é essa daqui, ó. Vou pegar essa aqui antiga da Celg aqui, ó. Esse é um modelo de APR, né? Que ela tanto pode ser uma solicitação de serviço, né? E essa solicitação vai virar uma OS e você vai preencher, né? No caso, geralmente você preenche ou por um tablet ou então, né, no próprio celular mesmo. Geralmente eles fornecem um chip, né? Você pode utilizar um Android com dois chips, né? Um chip que é o de serviço e o outro é o que aí você tem, geralmente, o pessoal usa mais um tablet, né? Mas você pode utilizar igual o pessoal da Neo Energia de Brasília, né? Atualmente a Neo Energia, eles utilizam, né, os apps aí com o APR digital, né? Então, tem aqui, né, quais os riscos, quais são os EPIs que você está utilizando na tarefa, quais os equipamentos necessários, quais que são os EPCs. Esse também está na pastinha de você de material extra, né? Quais os equipamentos de proteção são necessários? EPIs, né? Ó, bota, ou seja, o calçado de segurança, né? Com CA para eletricista, né? Você pode até colocar aqui, ó, botas com CA, né? Certificado de autorização, né? Ou de aprovação. Geralmente quem emite esse certificado aí, né? Por exemplo, vamos supor que eu tenho a empresa, né? Que fabrica calçados de segurança do trabalho para eletricista, né? A Pableiras Entertainment. Não, Entertainment não. A Pableiras Security. Então, a Pableira Security, ela faz calçado de segurança. Depois que eu fabriquei esse calçado, eu vou fazer um teste, ou num laboratório próprio meu, ou um laboratório credenciado, né? Aí esse laboratório ele vai atestar que os calçados de segurança com CA para eletricista, né? A Pableiras Security, né, faz um calçado que atende os pré-requisitos. Depois que esse laboratório atestar que o meu calçado de segurança ele é seguro,
eu pego essa análise, né, esse documento, eu levo lá para o Ministério do Trabalho e Emprego, aí o Ministério do Trabalho e Emprego vai pegar esses testes da minha marca aí, né, da Pableira Security, e ele vai atestar, né, em cartório, né, lá tem um cartório, atestar que ele está ok para a venda, né, para o público, né, para as empreiteiras ou qualquer trabalhador que precise utilizar um calçado, né, com CA de segurança. Daí ele vai fazer essa autenticação, né, os testes que foram feitos aí do meu produto, né, e vão criar um número fictício, tipo, sei lá, 200 e 25402. Então, esse é o CA, né, do calçado de segurança para eletricista, da Pableira Security, né, da empresa Pableiras. E aí sim, depois que o Ministério do Trabalho e Emprego emitiu esse calçado, né, ou luva, ou capacete, ou qualquer equipamento de proteção individual ou equipamento de proteção coletiva, aí ele vai estar autorizado a ser vendido nas lojas aí de varejo ou de atacado aí, né? Um varejo aqui bastante conhecido em Goiânia é a Capitão América, né, com K, ou qualquer outra loja ferragista que queira vender esse produto, tá? Se ele não tiver um CA de segurança que foi aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, esse equipamento não pode ser comprado por empresa, então fiquem de olho aí, né, o profissionais de segurança do trabalho, você não pode comprar esse equipamento, porque se fiscalizarem e descobrir que ele não tem um CA válido, você vai tomar multa, né, sobre pena aí até de detenção, tá? Então, luvas, é a mesma história, com CA, capacete de segurança, roupas, né, de brim para eletricista com tratamento químico, anti-chama, né? Do mesmo jeito, essas roupas têm esse teste, né? Cinto tipo paraquedista, né? EPC, ó, cone de sinalização, a fita de sinalização. Se for circuito subterrâneo, grade metálica, por exemplo, né? Tem aquele biombo, né? Uma espécie de biombo que ele protege e mostra, né, que tem um circuito subterrâneo. E daí, aí tem, né, os dizeres lá, né? É afaste, circuito subterrâneo, né? Perigo, né? Desvie, tal. Manta isolante e todo qualquer outro equipamento de proteção necessário para essa tarefa aqui, ó. Tem muito aqui, ó. Capacete, óculos, protetor facial, manga isolante, luva de borracha, luva de raspa, luva de vaqueta, ó, cinturão barra talabarte, né? Que ele tem um conjunto, né? Junto aí com o trava-quedas, né? O cinto tipo paraquedista, que é esse outro aqui, ó, perneira, dependendo do trabalho que você for fazer, ó, botina, barra, coturno de segurança, né? Ele coloca botina, mas ele coloca barra de segurança, né? Que não adianta nada. Você colocar um calçado de segurança que ele tem uma proteção contra queda de materiais, né? E a biqueira ela é de aço, né? Ou seja, o material condutor de energia, então não dá para utilizar. Vestimenta resistente ao fogo, que é essa que eu escrevi aqui, ó, com tratamento químico anti-chama, colete reflexível, vespeiro com capuz, se for o caso, né? Beleza, ó, elabore um fluxo operacional para a realização dessa manutenção. Vocês estão vendo que eu coloquei 1 quilo, né, só aqui eu coloquei 26 tópicos. Professor, de onde que o senhor tirou esses 26 tópicos aí? Ah, já sei. O senhor inventou aí. Não. Eu tirei esses tópicos de documentos oficiais, né? A tarefa, lembra que ela é a substituição de uma chave fusível. A chave fusível estava com defeito, né? Então, deixa eu pegar aqui. Lembra que eu falei, ó, você coloca uma lona, coloca tudo que você vai precisar, ó, vara de manobra com a ponteira universal, o bastão garra,
para você, o bastão garra, por exemplo, ó, aqui, ó, a chave fusível já está aberta, né? O bastão garra, ó, você coloca a ponteira da garra bem nesse parafuso aqui, ó, chamado parafuso olhal, né? E ele é como se fosse uma garra mesmo, de duas pinças aqui, ó. E daí você conecta aqui e gira ele para você desparafusar no método à distância, lembra? Nós temos três métodos de trabalho aí no sistema elétrico de potência. O método à distância, que eu utilizo o quê? Eu utilizo bastões aí, né? Acoplado, por isso que chama universal, né? Você pode colocar um detector de tensão na ponta dele, você pode colocar um serrote para você cortar uma galha de árvore longe. Você pode colocar o dispositivo de abertura em carga, né? O famoso load booster, né? Você pode colocar uma variedade aí de ferramentas para você fazer o trabalho à distância. Lembra do outro tipo de trabalho que o professor deve ter comentado aí? É o trabalho ao contato, né? Você vai entrar em contato ali com a rede, né? Geralmente é chamado esse trabalho aí, quem faz, a gente vai ver um pouco desse tipo de trabalho lá na segunda atividade, na próxima semana, né? Que é o pessoal de linha viva de distribuição, né? E tem também o trabalho ao potencial, que aí geralmente é o eletricista de linha viva de transmissão, né? Que aí ele vai utilizar uma roupa que tem um tratamento químico, né? Se eu não me engano, acho que é nitrato de prata, e esse tratamento químico na roupa vai transformar o tecido, né? Tem alguns aí que o tecido também ele tem tramas de metal, né? Mas o básico é uma roupa de brim com tratamento além de anti-chama, ele tem um tratamento de nitrato de prata, porque essa roupa ela vai virar uma gaiola de Faraday. Inclusive a balaclava, né? Ela também tem um tratamento anti-chama. Não só anti-chama, mas né, com o tratamento para transformar o tecido em uma gaiola de Faraday, ou seja, deixando o potencial elétrico do lado de fora da roupa e você que está dentro está protegido, né? Porque o potencial elétrico, pessoal, ele não vai te matar, o que vai te matar é a corrente elétrica. Porém, ele vai acelerar as partículas aí no seu corpo, principalmente os sais que estão diluído aí nos fluidos que a gente tem no corpo aí, né? Então, ele causa um desconforto, né? E, e, e você tem que utilizar, né? E por outros motivos que eu vou explicar na próxima aula aí. Então, esse é o passo a passo, né? Ele é um passo a passo fotográfico, tá, pessoal? De de como você, né, mostrando aqui, ó, que você vai subir no poste, colocar a escada, né, colocar aqui o estropo aqui, ó, colocar esse conjunto de içamento para o seu colega te mandar. Ó. Depois que você desmontou o conjunto da chave e faca, né, que você tem a base, você tem um suporte que é chamado suporte L, você tem a base dele ela é isolante, ó, a energia entra por aqui nessa chapa e sai pelo outro lado, passando dentro do cartucho, né? E dentro do elo fusível, né, do cartucho aqui. Então você vai desmontar todo esse equipamento aqui, o conjunto da chave fusível que está danificada. Pode ser que a base ela esteja trincada, né? Aí você coloca uma. Essa daqui é de cerâmica, né? E aí você pode colocar uma polimérica, inclusive, né? Aqui em Goiânia, pelo menos eu nunca vi ela instalada, né? Eu só vi em outros estados aí. Mas você pode pôr uma polimérica, em vez de ser uma cerâmica aqui, é um polímero mesmo. Aí, ó, você vai içar, descer o com defeito para o seu colega e depois puxar, né, para aonde você vai estar fazendo serviço, um conjunto novo e fazer a instalação dele. Então, isso aqui ele mostra o procedimento fotográfico, vamos dizer assim, né? Daí eu separei para vocês darem uma analisada aí para terminar de responder a letra C, né, que é a última pergunta aqui, ó. Tem esse pop aqui, ó. Ó, tem um de sinalização, tem um de estacionamento do veículo, desenergizar o trecho.
Ó, instalar, usem esse POP 55 para você elaborar o fluxo operacional, ó. Vou pegar ele aqui, abrir e colocar ele de lado aqui com a pergunta aqui, ó. Esse é o fluxo operacional. Aqui ele está de forma larval, vamos dizer assim, né? Tem, ó, passo um, passo 2, passo 3, tá vendo? Até o passo 12 aqui é você fazendo o planejamento, ó, do passo um aqui, ó, começa do passo um novamente, até o passo 26 é o fluxo de trabalho em si, ó. Confirmar se há corte visual, chave aberta, né, de todas as possíveis fontes de alimentação daquele circuito. Então, ó, a partir do passo 4, lembrando aqui que esse é um procedimento, né, por exemplo, toda concessionária tem, ó, para instalar a chave fusível, né, o Classe 15KV, né, que é o 13.8, tem esse documento, né? Ou ele é chamado de POP ou ele é chamado de instrução técnica. A diferença é que o POP ele é totalmente descritivo. A instrução técnica, além da descrição, né, passo um, passo 2, passo 3, até o último passo aqui, que nesse caso aqui é o 26º, que é o que eu coloquei aqui, ó, você tem, né, os pilares básicos da segurança do trabalho. Que pilares são esses? O desenvolvimento, que é o que está escrito aqui, ó, que é o que você vai fazer em cada passo, né? O segundo pilar é a competência. Quem que vai poder, né, fazer essa atividade aqui? Ou o encarregado, que é o chefe, ou o eletricista, né? Desde que ele esteja de posse da OS, né, da ordem de serviço. O terceiro pilar, quais os riscos da tarefa? Basicamente, você vai listar o risco não só da tarefa como um todo, mas de cada passo. Olha o risco do quarto passo aqui, ó, inspeção visual e análise visual das condições de ambiente. Qual que é o risco, né? Ataque de insetos e animais, né? Animais ali na base, ali próximo, né? Ó, cães de rua, por exemplo, né? Insetos, né? Uma caixa de abelha ali, né? Que esteja ali no porte ali, pode ser que dê problema, né? Ainda mais se for dependendo aí do tipo de abelha, dependendo aí do se você tem alergia, né? E a quantidade de picadas também, né? Qual é o outro risco, né? Queda. Geralmente você já está já em cima aqui, né? Já está começando, você já colocou a escada, vai começar a subir, né? Na escada aí através, né, da segurança aí com a linha de vida, né? Com trava-quedas, o talabarte de posição, né? Então o risco é você cair, né? Enquanto você está analisando, inspecionando e subindo para fazer a tarefa. Então, o terceiro pilar, que são os riscos, né? Você vai listar o risco de cada passo e sempre. Você faz primeiro passo um, depois passo 2, passo 3 e assim por diante. Você nunca pode, não, eu vou começar do passo 6, né? Uai, você não pegou nem a OS para saber se é essa tarefa, se esse é o endereço, se é essa a tarefa que você tem que fazer, que é instalar uma chave fusível nova, né? Você tem que saber tudo. Então, né, vamos dizer assim, é bottom-up, né? É do primeiro passo, do passo mais básico, até o passo final, que é o 26º nesse caso aqui, né? Então tem esse documento aqui que é o POP 55, que eu peguei aqui, né, de materiais antigos aí da concessionária anterior aí. Mas basicamente eles mudam o design aqui, mas basicamente é a mesma coisa, viu, pessoal? E o quarto e último pilar é o controle. Se eu tenho risco, se eu quero ser um eletricista, né, com um procedimento seguro, né, em conformidade aí com o pessoal da segurança do trabalho, né, não só a sua pessoal, mas a de terceiros, né, o que que eu vou fazer para controlar esse risco, né? Eu não tenho risco de ataque de animais, né? Você vai verificar se não tem, né, caixa de abelha, ou animais próximos ali, e se tiver, né, você providenciar a remoção deles aí, tal. Outros riscos também, pessoas aí, né, acontece demais aí, né, você vai cortar minha luz e tal, vou te bater, né, e te ameaça, então você tem que verificar isso, né. Quedas, né, verificar
a existência de depressão no solo. No caso aí, né, você está ali no chão, prestes a subir na escada, então você tem que ver, né, dar uma observada ali para você não tropeçar, por exemplo, tá? Que mais aqui? Então, esses são os passos para você instalar a chave fusível, e eu deixei nesse documento aqui o POP 55, que é um dos. Estão vendo que para você fazer a tarefa, você vai precisar desse documento aqui, né? Que é um documento oficial, ou seja, eu não tirei ele da minha cabeça. Esse é um documento oficial que, inclusive, né, o SESMIT, né, o Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho da empresa validou, né? E o pessoal da CIPA provavelmente ajudou, né? Geralmente um eletricista, né, que ele está ali todo dia em campo realizando aquela tarefa, ele ajuda o pessoal da engenharia e o pessoal da eletrotécnica para elaborar esse tipo de documento, né? Basicamente, pessoal, vocês têm que entender que o eletrotécnico, embora tenha matérias como essa que vocês estão assistindo agora, né, ao CEI de manutenção e operação do sistema elétrico potência, né, o engenheiro eletricista também tem matérias semelhantes a essas, né, ele, tanto o engenheiro quanto o eletrotécnico, ele tem uma visão generalista sobre a tarefa, mas quem ali treina, vai para um centro de treinamento, igual o Senai, outras escolas aí credenciadas, né, eles fazem um treinamento, uma capacitação para poder trabalhar, né? Então você precisa de um conhecimento a mais, né? Que você só adquire, né, o completo ali nesse treinamento. Inclusive, eu fiz o curso de engenharia elétrica, mas quando eu fui contratado como fiscal de rede, eu fiz o curso de eletricista de rede, o linha viva de distribuição, linha viva de transmissão. Fiz o montador eletromecânico aí para torres, né? E postes também, né? Então, eu fiz esses vários cursos para eu poder saber o que que eu estava fiscalizando, né? Embora eu tenha feito o curso de engenharia elétrica, né? O curso de engenharia elétrica ele não tem subsídio suficiente, né? O curso também de eletrotécnico, né? Não tem o subsídio suficiente, que é o que é exigido naquela tarefa ali, tá? Então eu fiz um treinamento antes para justamente eu poder atuar, né? Poder fazer essa, essa fiscalização, tá bom? Então é isso, pessoal. Já deu 21 horas aqui. Então, avisando aqui, deixa eu salvar. Até amanhã vai estar disponível a web aula de hoje, né? E até amanhã vai estar disponível essa pastinha aqui, ó, a pastinha extra do material 1. E eu já vou pedir antecipadamente para a Letícia colocar também esse material aqui da aula 2, tá bom? Fechou, pessoal? Então é isso. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula. Vou para a nossa gravação. Até mais.